Hoje, a gente vai mergulhar num texto antigo, mas que tem uma mensagem, olha, super atual. É o livro da sabedoria. E ele coloca na nossa frente uma escolha fundamental, sabe? Basicamente, um conto sobre dois jeitos de viver, dois caminhos totalmente opostos e para onde cada um deles leva. Então vamos juntos descobrir que escolha é essa. O texto já começa com uma premissa muito forte. A sabedoria aqui não é só ter conhecimento, não é só ser inteligente. É uma busca moral, até espiritual, que exige que a alma e o corpo estejam, digamos, prontos para recebê-la. Essa ideia é a base para tudo que vem depois. Então, a narrativa toda é construída nesse contraste, que é bem dramático. Não estamos falando de pequenas decisões do dia a dia, mas de duas filosofias de vida que simplesmente não se misturam. De um lado, estão os que viram as costas para a sabedoria, do outro, os que correm atrás dela. Agora, o que é fascinante nessa parte é como o texto nos mostra esse primeiro caminho. Ele não só descreve os ímpios de fora, não. Ele dá voz a eles, deixa que eles mesmos expliquem a sua lógica. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Tá aí a base do argumento deles. A vida é puro acaso, é curta e acaba no nada. É quase um niilismo ancestral, né? A crença de que não existe nada antes do nascimento e nem depois da morte, e isso acaba moldando todas as ações deles. É uma visão de mundo totalmente materialista. E aqui a gente vê a consequência lógica disso tudo. Se a vida é curta e não tem um propósito maior, a única resposta que faz sentido para eles é buscar o prazer imediato. Essa filosofia leva direto a um hedonismo sem freios, onde o objetivo é aproveitar o agora, porque na cabeça deles não existe um depois. E é nesse ponto que a filosofia deles dá uma virada bem sombria. A simples existência de uma pessoa justa, alguém que vive de um jeito diferente, é uma ameaça. A vida do justo se torna uma espécie de acusação silenciosa. E a solução que eles encontram? Eliminar essa acusação, perseguir e oprimir quem ousa ser diferente. Agora vamos mudar de lado e olhar para o segundo caminho. Em contraste total com essa visão de mundo que a gente acabou de ver, a perspectiva dos justos não se baseia naquilo que se vê, mas sim naquilo que é invisível e eterno. Olha, o contraste é total. De um lado, a crença de que a força é o que manda e que a vida é só uma sombra que passa. Do outro, a convicção de que a justiça é eterna, de que até o sofrimento tem um porquê e de que a esperança vai além da morte. São duas realidades que não poderiam ser mais diferentes. E aqui o texto traz um paradoxo bem interessante. Para o mundo, que só consegue enxergar o sofrimento físico, a perseguição, a vida do justo parece um fracasso, uma pura aflição. Só que, por dentro, a realidade deles é de paz, porque a esperança deles não está neste mundo. E aqui está o ponto central, o que sustenta os justos. É daqui que vem a paz deles. Eles acreditam que o sofrimento que enfrentam é passageiro e tem um sentido, enquanto a recompensa que os espera é eterna. É essa esperança na imortalidade que muda absolutamente tudo para eles. Depois de apresentar os dois caminhos, o texto vai caminhando para o seu clímax. É a hora da verdade, sabe? O momento em que as consequências de cada escolha ficam claras como o dia e os papéis se invertem de uma forma impressionante. A essa altura, a narrativa nos leva a uma pergunta que não quer calar. Afinal, qual é o resultado de cada uma dessas formas de viver? E a reviravolta começa. Aqueles que foram oprimidos, que pareciam fracos, derrotados, agora se levantam com uma grande ousadia. E os seus opressores, que antes tiravam sarro, agora são tomados por um terrível medo, porque percebem qual é a verdadeira realidade. Essa parte é o coração emocional da história. É na voz dos próprios ímpios que a gente ouve o lamento, o choque. A pessoa que eles achavam que vivia uma vida de loucura, agora é exaltada. A realidade deles desmorona, e eles são forçados a encarar o erro gigantesco que cometeram. Aqui, o texto detalha esse arrependimento. Eles finalmente se dão conta de que tudo aquilo em que basearam a vida, orgulho, riqueza, poder, era uma ilusão, uma sombra que sumiu. Eles se desviaram da verdade, ignoraram a justiça e, no final, acabaram sendo consumidos pela própria maldade que escolheram. Depois de mostrar o destino chocante desses dois caminhos, a nossa análise se fecha definindo o que é, afinal de contas, essa sabedoria que é o centro de tudo. E a definição, olha, vai muito além de ser só uma pessoa inteligente. A sabedoria não é um monte de fatos que se decora, não é algo que se possui.
O texto descreve ela de uma forma poética, como algo vivo, dinâmico, um reflexo direto da luz e da bondade de Deus. Ser sábio, então, não é ter conhecimento, mas ser um espelho que reflete a realidade como ela realmente é. Então, como é que se chega nessa sabedoria? O texto descreve um caminho, uma progressão bem clara. Tudo começa com a vontade de aprender. Essa vontade vira amor pela sabedoria. E esse amor se mostra na prática, seguindo suas leis. Isso, por sua vez, leva a uma vida com um significado eterno que aproxima a pessoa de Deus. É um processo que transforma. Isso aqui muda completamente a nossa ideia do que é uma vida longa e de sucesso. A verdadeira velhice de honra não tem a ver com quantos aniversários se comemorou, mas com a profundidade do entendimento e com a integridade do caráter. Uma vida curta, mas sábia, é infinitamente mais valiosa que uma vida longa na insensatez. É curioso que o texto se dirige diretamente aos líderes, aos reis. A mensagem é clara: a sabedoria não serve só para a realização pessoal. Ela é fundamental para um governo justo, para a estabilidade da sociedade. Ou seja, a sabedoria tem consequências sociais muito profundas. E assim a gente termina com essa pergunta, que é muito poderosa. Esse texto tão antigo nos força a refletir. Se as nossas escolhas têm consequências eternas, e se a justiça é a realidade que de fato permanece, como isso deveria impactar as decisões que a gente toma no nosso dia a dia? A escolha entre os dois caminhos continua sendo apresentada a cada um de nós.